Jamais crerão se não virem sinais e maravilhas. Assim Jesus fala no capítulo 4, no verso 48 do livro de João. E diferentemente do que muitos pensam, aqui Jesus não está fazendo uma crítica contra as pessoas que precisam de sinais e milagres para crerem. Aqui, Jesus, em conflito com o senso comum, com o senso geral, ele não está falando que são pessoas menores. Tanto que na sequência nós temos uma descrição de cura feita por Jesus. No verso 49 e no 50, o oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Na sequência desses versos, nós vamos perceber que no momento que Jesus proferiu aquela palavra, o filho desse oficial foi plenamente curado. Basicamente, a gente tem João estabelecendo ao longo de todo o seu livro, baseado em 7 sinais de Jesus, e termina o seu livro dizendo, inclusive, que se ele fosse colocar em livros tudo aquilo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter as obras de Jesus. João, ele estabeleceu Jesus como esse ser divino que encarnou, que era o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, a palavra divina, o Logos divino, ele vem à Terra cheio de verdade. E ele se demonstra como esse ser todo-poderoso. Quem é Jesus? A grande pergunta do livro de João é: quem é Jesus? Quem é esse homem? E ele aponta através dos sinais que Jesus é Deus. No livro de João, a gente tem a maior parte dos textos em que Jesus se declara divino, de mesma natureza. Quando ele está falando com os fariseus, dizendo que ele é filho de Deus, os fariseus sabem exatamente o que ele quer dizer. Quando ele diz que antes de que Abraão existisse, ele era, Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou, Jesus estava se estabelecendo como Yahvé, o Deus dos judeus. Basicamente, João traz no seu livro o cerne poderoso de quem é Jesus. Basicamente, Jesus não está questionando quem precisa ver para crer, porque o objetivo de Jesus é que todos creiam. Quando ele fala para Tomé, bem felizes são aqueles que, mesmo não vendo, creem, Jesus está falando de outro processo. Quando Jesus está falando para Tomé ali, vocês creram porque viram, mas bem-aventurados são aqueles que, mesmo não vendo, crerão. Jesus está falando da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. Nós podemos ver Jesus, nós podemos ter relacionamento com ele, nós podemos crer, mas nós não somos capazes de sermos testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus. O ministério de Jesus na terra passou, ele ficou no passado, não há como voltar até lá. A crucificação, a morte de Jesus e a sua ressurreição ficaram no passado, não temos como voltar àquele ponto. Os apóstolos, eles foram testemunhas oculares. Pedro declara isso na sua carta. O que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram. Pedro, João, mesmo Tiago, eram discípulos de Jesus que viram todas essas coisas acontecendo. Paulo não viu tudo isso acontecendo. Paulo descreve que o seu evangelho, ele foi dado por revelação. E quando ele vai a Jerusalém conversar com os apóstolos, ele fala: olha, aqueles que estavam lá, nada me acrescentaram. O que Paulo estava dizendo? Que o que eles tinham para falar não era importante? Não, Paulo estava falando exatamente assim: olha, eu expus a ele todo o evangelho que eu prego e eles não acrescentaram nada, não faltava nada no evangelho que Paulo pregava. Porém, Paulo não foi testemunha ocular de todos esses acontecimentos. É disso que Jesus está falando naquele momento. Jesus não está falando de milagres que as pessoas muitas vezes necessitam para crer. Quando Jesus foi perguntado por uma delegação, por pessoas, discípulos de João, que vinham até ele perguntar se Jesus era aquele que deveria vir ou se viria algum outro, Jesus nem se digna a responder
para aquele grupo. Ele simplesmente começa a fazer sinais e maravilhas e ele diz: os surdos ouvem, os cegos veem, os mudos falam e o evangelho é pregado aos pobres. Jesus aponta para aquilo que ele estava fazendo. Os cativos são libertos. Jesus aponta para as suas obras. Jesus aponta para as suas ações. Questionado pelos fariseus, Jesus ele diz: olha, se vocês não creem nas minhas palavras, creiam nas obras que eu faço. Jesus ele olha para as pessoas e ele não tem problema em fazer milagres. Quando Jesus, em todos os evangelhos temos passagens como essa, que Jesus fala essa frase, Jesus não para de fazer milagres. Jesus continua fazendo milagres, porque o objetivo de Jesus não é que você creia pelos meios certos. O objetivo de Jesus é que você creia. Você consegue entender essa diferença? Nós, muitas vezes, como seres humanos, só aceitamos as pessoas que vêm do modo certo. Jesus aceita todas as pessoas que chegam e creem nele. Basicamente, o Messias era prometido que faria sinais. Jesus, quando envia os seus apóstolos, quando envia os seus discípulos, ele dá poder para que eles curassem, para que eles ressuscitassem, para que eles alimentassem as pessoas. Por quê? Porque Jesus quer que as pessoas creiam. Jesus valida com sinais os seus apóstolos porque ele quer que as pessoas creiam. No final do livro de Marcos ele diz: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, tomarão veneno, isso não atingirá vocês. Por quê? Porque o objetivo de Jesus é que as pessoas creiam. Imaturo, Jesus não está buscando pessoas maduras. Jesus está buscando todas as pessoas para que elas encontrem salvação. Jesus espera que a sua igreja, os seus discípulos, os seus embaixadores sejam maduros. Mas Jesus quer que todas as pessoas venham, como fala a música, vem como está. Vem com as tuas dúvidas, vem com os teus medos, mas vem. Jesus quer que você venha, que você tenha um encontro verdadeiro com ele. Se ele precisar fazer um milagre na sua vida, ele vai fazer, para que você saiba que ele existe. E os milagres servem tanto para aqueles que creem, quanto para aqueles que não creem. Jesus ele olha e ele fala, olha, se os milagres que foram feitos no teu meio, Cafarnaum, tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido e teriam sido salvos. Os milagres de Jesus, eles apontam para a graça de Deus sendo manifestada às pessoas. Mas muitos, mesmo vendo, não desejarão crer, porque preferem os seus pecados, porque sabem que olhar para o Jesus Todo-Poderoso, que cuida das necessidades do homem, exige uma mudança completa de vida das pessoas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que os sinais também, que continuaram no livro de Atos, que continuaram em toda a igreja. Paulo, em determinada carta, ele fala, olha, para os coríntios ele fala, olha, quando eu for até vocês, eu vou ver o poder dessas pessoas. Porque o evangelho ele não consiste em palavras, ele consiste em poder. Paulo, na ilha de Malta, ele é picado por uma serpente. As pessoas olham para Paulo e acham que ele vai morrer, e diz que os deuses estariam contra Paulo. E quando eles percebem que Paulo não morre, eles acham então que Paulo é um deus. Então eles vão até Paulo com toda a reverência, e Paulo humildemente fala, olha, é Jesus. Pedro também, ao curar, ele aponta para Jesus. O poder de Deus manifestado na terra aponta para Deus, aponta para o Deus Todo-Poderoso que escolheu salvar a humanidade. Os milagres de Jesus, eles são a validação da mensagem. E os milagres de Jesus continuam acontecendo ainda hoje. Eu, certa vez, estava num culto, há muitos anos atrás, antes de vir morar em Curitiba. E eu vi colunas sendo colocadas de maneira reta na hora, imediatamente. Jesus continua a curar. Jesus continua a tocar.
Eu mesmo, em um culto que eu estava pregando, Deus colocou no meu coração o desejo de chamar as pessoas na passagem que Jesus falava para o cego: o que queres que eu te faça? E o cego pediu para ver. Eu estava nesse culto e várias pessoas vieram para receber oração, e eu nunca vou esquecer que uma daquelas mulheres, sem que eu tivesse tanta expectativa ou tanta fé, mas ela creu e Jesus atuou nos olhos daquela mulher e ela nunca mais precisou usar óculos. Jesus continua atuando hoje. Jesus continua se importando com as necessidades das pessoas. Me desculpe, mas uma pessoa que está gravemente enferma, ela tem uma necessidade e Jesus tem o poder para curá-la. Você, talvez, que me ouve agora, tenha uma doença extremamente grave, uma doença que o médico, inclusive, te desenganou. Jesus tem o poder para tocar na sua vida agora. E talvez hoje você não tenha a sua cura e não tenha um encontro com Jesus. Porque muitas vezes a gente não tem problema com aqueles que passam, com aqueles que vão para outra vida e vão ter um encontro com Jesus, porque eles vão ter o que a gente chama muitas vezes na igreja de cura definitiva. Mas muitas pessoas ainda não tiveram um encontro com Jesus e precisam desse toque, muitas vezes para crerem que Deus não apenas existe, mas que os ama. Ninguém que chegou até Jesus com fé foi mandado embora de mãos vazias. Ninguém que foi buscar uma cura com Jesus, que teve um encontro com Jesus e que creu verdadeiramente, saiu sem a sua cura. Pode procurar em todos os evangelhos. Não existe relato. O único relato de não cura no ministério de Jesus é quando ele entra em Nazaré, e a descrição dos discípulos é porque os nazarenos não creram, porque Jesus era muito comum para eles. Ele era o filho de Maria, ele era o filho de José, e aí a Bíblia nos fala que ali Jesus curou apenas alguns impondo as mãos, porque eles não eram capazes de crer. Ninguém que chegou com fé até Jesus, clamando por uma cura, saiu de mãos vazias. A mulher do fluxo de sangue nem perguntou. A Ciro-Fenícia recebeu um não de Jesus, mas ela insistiu. Jesus olhou para ela e curou a filha daquela mulher. Aos discípulos, as pessoas que perguntaram por que os discípulos não haviam curado o menino lunático, que é o termo que as Bíblias mais antigas usam, porque logo após a descida do Monte da Transfiguração, por que os discípulos não puderam crer? Jesus o cura também e diz que algumas castas só saem com jejum e oração. Ninguém que chegou até Jesus pedindo uma cura saiu de mãos vazias. Os amigos do paralítico que o levaram até Jesus saíram com a sua cura. Não existe um relato de alguém que chegou com fé até Jesus e não foi curado. Muitas vezes nós queremos mascarar a nossa falta de fé, a falta de fé da igreja, atribuindo a Deus uma soberania que nos evangelhos ele não escolheu usar. Deus pode escolher a quem cura e a quem não cura? Deus pode, Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas na sua soberania ele escolheu curar todo aquele que chega até ele com fé. E talvez você nunca tenha ouvido isso de maneira clara. Você talvez nunca tenha entendido isso dessa maneira que eu estou te explicando agora. E você tem estado preso por uma fé negativa em um Deus que não está preocupado com as suas necessidades. Em um Deus que não está preocupado com o seu sofrimento. E eu te digo nesse momento, Deus está preocupado com o seu sofrimento. Jesus veio por causa do seu sofrimento. Ele quer que você amadureça. Ele quer que você se torne uma pessoa melhor. Sim, esse é o objetivo do Evangelho. Mas o primeiro objetivo do Evangelho é que você se arrependa e creia nele. E para isso ele sabe que você tem necessidades e muitas vezes o ponto de contato é a sua necessidade.
Não pense que as pessoas que iam atrás de Jesus iam pelos motivos certos. As pessoas que iam atrás de Jesus porque havia ali um homem sábio que fazia milagres. E ele fazia milagres e ensinava aquelas pessoas. É por isso que eles iam atrás de Jesus. Jesus, certa vez, ele fala para a multidão: olha, não venham atrás de mim porque vocês receberão pão. Mas se esforcem pela comida que fica para a vida eterna. Jesus não estava nem naquele momento questionando as pessoas por virem por suas necessidades. O que Jesus estava falando é: o que vocês não entenderam é que o pão humano é o menor dos problemas de vocês. O pão, hoje vocês vão comer, amanhã talvez não, outro dia vocês continuam comendo, mas essa vida vai passar, mas a vida eterna é para sempre. Mas muitos daqueles não estavam preparados para entender que a sua necessidade era maior. Jesus está preocupado com as suas necessidades e ele quer te tocar nesse momento. Talvez você tenha uma perna mais curta com a outra e isso te traz, além de dor, te traz vergonha. Jesus quer tocar nesse momento em você. Talvez você esteja com um câncer e precisa de um toque de Jesus para continuar vivo. Você olha para os seus filhos, você teria juventude ainda, mas você precisa de um toque de Jesus e Jesus vai tocar. Nós precisamos crer e Jesus vai tocar. Você vai me perguntar: você recebe todas as orações que você faz? E eu vou te dizer: não, mas já recebi muitas. Mas o que eu não posso é colocar as minhas falhas em Deus como culpado. Porque quando eu digo que Deus não quis fazer alguma coisa, eu estou muitas vezes dizendo: eu criei, Deus não fez a parte dele. Quando muitas vezes nós somos aqueles que Jesus olha e diz: homens e mulheres de pequena fé. A nossa fé é pequena. E a palavra diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se você discorda de tudo que eu falei, leia os evangelhos e encontre alguém que chegou com fé até a Jesus e não foi curado. E creia, porque ele tem um toque para dar para você. Abraço. Você que gosta do meu canal, compartilha e curta esse vídeo. Abraço.